ainda na linha do que nos propomos em sermos transparentes frente a essa pandemia que nós estamos vivendo, nosso convidado de hoje é o advogado, professor de Direito Público, que foi presidente do CONASSE e recentemente foi controlador-geral de São Paulo. Atualmente é membro do Comitê Científico do CONASSE e da Comissão de Direitos Humanos da USP. Obrigada, Gustavo Húngaro, por conversar conosco. É uma satisfação, Thaís, estar aqui para falarmos desses temas tão importantes para toda a sociedade, relacionados ao controle e à transparência, durante uma situação insólita, né, que estamos enfrentando de pandemia. Gustavo, a sua atuação no controle é inquestionável, né? Uma jornada, uma caminhada muito longa, e eu gostaria que você começasse falando a sua percepção sobre os principais desafios para o controle nessa hora. O controle ele é fundamental para a gestão pública em qualquer momento, não é? Porque a todo tempo a administração está utilizando os recursos que são decorrentes da contribuição de todos os cidadãos. Portanto, é necessário haver controle e transparência sobre o uso adequado desses recursos sempre. Numa situação de crise, o controle ele ganha ainda mais relevância no seu papel estratégico. Ele pode ser um fator de facilitação do monitoramento pela sociedade em relação aos gastos públicos. Ele pode também ser um fator de maior segurança para o gestor público, né? Os auditores, os responsáveis pelo controle interno, conhecem as situações problemáticas, sabem quais são as recomendações dos tribunais de contas, quais são aqueles casos que já geraram problemas na justiça, impugnações pelo Ministério Público. Então, o controle interno, ele pode ser um grande aliado do gestor público para enfrentar uma pandemia, uma situação excepcional, em que há necessidade, né, de contratações emergenciais, de providências de urgência que não podem ser tomadas sem análise de riscos, sem verificação das regras básicas que orientam o uso adequado dos recursos públicos. Então, o controle interno ele pode ajudar muito. Agora, o que tem acontecido de forma inacreditável é que, em algumas situações, utiliza-se da pandemia para tentar aprovar absurdos em termos legislativos. Isso aconteceu em âmbito nacional, né, com uma tentativa barrada pelo Supremo Tribunal Federal, em função do que uma medida provisória tentava afastar a plenitude da Lei de Acesso à Informação. Então, foi uma situação, a meu juízo, incrível, né? De qual o sentido de afastar a plenitude da Lei de Acesso à Informação quando, num momento de crise, a transparência precisa ser mantida, né? Então, esta é a situação que gera uma necessidade de vigilância, de acompanhamento pela sociedade civil, né, que reforça a importância do controle social e também a atenção dos órgãos de controle, né, para que não haja nenhum retrocesso, né, para que as medidas legislativas de urgência, que são necessárias, o poder público precisa manejar recursos, alterar aquelas situações orçamentárias previamente estabelecidas. Há toda uma necessidade, né, de revisão do planejamento estatal para fazer frente à montagem de hospitais de campanha, para a distribuição de equipamentos de proteção individual para toda a coletividade envolvida nas atividades essenciais que não podem ser paralisadas, a dinâmica nova do teletrabalho, né, para propiciar um maior distanciamento social. Então, são várias as medidas de urgência também na área de assistência social, né, de promoção da dignidade humana em situações extremas. Então, são muitas as medidas, as políticas públicas que precisam ser adequadas nesse momento. E, por isso, o controle pode ser um grande aliado, mas merece, então, a nossa atenção e o nosso repúdio qualquer tentativa de se valer desse momento de enfrentamento da pandemia como um biombo para a prática de retrocessos. Isso não é aceitável. E aí, Húngaro, falando em não retroceder, e eu já começo até te parabenizando, recentemente você teve um ato de coragem, né? Em abrir mão do seu cargo para prevalecer, acima de tudo, a justiça, a lei, o que é correto. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, porque pessoas, a Câmara especificamente, tentou se beneficiar
dessa questão da facilidade que o momento gera e tentou aí valer de alguns benefícios próprios, não foi isso? Foi uma situação também inacreditável, né? Que, se valendo da pandemia, o prefeito havia encaminhado um projeto de lei com mudanças, né, nos fundos municipais para disponibilizar mais recursos para a montagem dos hospitais de campanha, para a contratação de agentes de saúde. Então, era um projeto de lei absolutamente prioritário, urgente, né, que precisava de uma tramitação muito célere e de rápida aprovação para que a prefeitura da maior cidade do país pudesse fazer frente a essa situação muito preocupante e urgente, né? E o que surpreendeu foi que, numa emenda prevendo benefícios a agentes de saúde, no final do dispositivo dessa emenda, embutiu-se uma alteração na lei da controladoria, né, por iniciativa, então, do vereador que preside a Câmara Municipal de São Paulo. Houve isso, quer dizer, de carona numa emenda, embutiu-se, então, uma alteração na lei da controladoria para criar uma nova instância decisória, né, totalmente descabida, em discrepância com a modelagem recursal da lei anticorrupção, discrepando do Estatuto do Funcionalismo Público, colidindo, portanto, com várias normas e com a própria lei aprovada em 2018, que garantiu autonomia à CGM, né? Então, a controladoria ela tem os seus parâmetros técnicos, a sua base jurídica, né? Todo um rigor administrativo para lidar com essas situações, de modo que não é necessário, não tem nenhum cabimento pensar que acima das suas deliberações e encaminhamentos deva existir um colegiado político composto por secretários, né? Não é o papel de outros secretários rever os encaminhamentos e as decisões da controladoria, assim como essa instância não tem uma natureza adequada ao seu propósito, né? As questões que envolvem a aplicação da lei anticorrupção e o direito sancionatório, de uma forma geral, passando pelas questões do Estatuto do Funcionalismo Público, são questões técnicas, né, de rigor administrativo, que precisam ter sempre base jurídica, não é uma questão para discricionariedade da decisão política, né? Então, por isso que essa instância colegiada, criando uma nova estrutura na prefeitura, né, por iniciativa de um vereador, num momento totalmente descabido, em que não houve debate sobre isso, foi uma ilegalidade total, né? Por isso que, diante desse cenário, eu também não poderia colocar em risco a aprovação dessas medidas, né? O prefeito precisava que essas providências acontecessem, por isso que a minha saída foi uma situação extrema, né? Para não causar essa inviabilidade, né? de aprovação do conjunto de medidas, ainda que em relação a essa específica, claramente ilegal, né? Eu não poderia aceitar, né, esse rebaixamento da controladoria, uma excrescência em relação ao sistema recursal administrativo, por isso me insurgi contra essa medida e ela foi impugnada judicialmente, né? O Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público de São Paulo, ingressou imediatamente com a ação direta de inconstitucionalidade e o Tribunal de Justiça concedeu a liminar para suspender os efeitos dessa medida ilegal, né? Então, isso foi algo provocado, inclusive, por um vereador, né? Então, dentro da própria Câmara Municipal, vários parlamentares se levantaram contra essa ilegalidade, falaram claramente a favor da controladoria, que era descabido, né, querer submeter os encaminhamentos, as decisões da controladoria a uma instância de natureza política, né, e, portanto, essa visão prevaleceu felizmente, né? A Controladoria de São Paulo continua com a sua autonomia, com a sua capacidade exemplar de aplicar a lei anticorrupção e de fazer valer as regras de probidade que precisam prevalecer em todas as cidades e não poderia ser diferente na maior cidade do nosso país, né? E aí, Húngaro, eu volto novamente a parabenizá-lo, porque se não fosse a coragem
diante da circunstância, talvez a situação não teria ganhado a proporção que ela realmente tomou e fez valer, né? A lei funcionar como as coisas devem caminhar para a gente poder acreditar que o Brasil ainda tem jeito, porque ele tem, não é Nós mesmo? precisamos, nós acreditamos, né, na democracia, nos princípios republicanos, na importância da transparência. Nós não podemos aceitar aquelas situações que são inaceitáveis, né, hipóteses de retrocesso que são totalmente descabidas. Eu mencionei há pouco que algo parecido se deu também na esfera federal, né, quando se tentou mitigar, reduzir a aplicação da lei anticorrupção, da lei de acesso à informação, né, no caso federal, seria então um baque à transparência pública, não um retrocesso totalmente descabido, que foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então, de forma análoga, aconteceu aqui em São Paulo. Né? O Tribunal de Justiça também não permitiu que houvesse retrocesso. Aqui seria em relação a tolher a plenitude da aplicação da lei anticorrupção. E justamente no momento em que a cidade de São Paulo é a que mais aplica a lei anticorrupção no Brasil, né? O Cadastro Nacional de Empresas Punidas mostra isso. Né? Nós temos uma quantidade grande de processos em andamento. Só no período que eu fiquei à frente da CGM, eu pude instaurar 90 processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, dos quais, então, 22 já se concluíram com a aplicação de sanções, né, conforme é exigido pela lei, para a reparação do erário lesado, para a aplicação das multas e para que essas empresas se adequem aos parâmetros atuais de integridade. Ao lado disso, também um momento importante aqui, Thaís, em que está sendo feito um programa de compliance, né, reforçando medidas preventivas em secretarias e subprefeituras. Então, esta também está sendo algo muito interessante, efetivo, né, construindo planos de integridade em cada secretaria e subprefeitura de São Paulo. Então, esta também é uma medida que, ao lado das providências punitivas, de responsabilização, nós precisamos sempre investir nas medidas de prevenção, né, para que sejam evitadas aquelas situações irregulares. E, nesse sentido, o controle interno tem um papel estratégico fundamental, né, porque ele convive, ele integra a administração pública, ele conhece, ele vai se especializando naquelas diversas circunstâncias, e com isso o controle ele tem uma capacidade de colaborar com a gestão, prevenindo, evitando, analisando riscos, né, contribuindo para que as ações do poder público atinjam os seus resultados, sejam as mais efetivas a favor da população. E aí essa efetividade depende do que você falou, né, de independência e autonomia. A Exato, as controladoria não pode controladorias, ser mais exato. uma questão política, não é verdade? Para a gente poder ver. E por isso, né, eu manifesto mais uma vez, já falei isso para você antes da entrevista, nós precisávamos de pessoas assim, com mais coragem, que buscam realmente o que você busca, né? A academia, a justiça, a lei, o controle acima de tudo. E aí, Húngaro, entrando já na nossa próxima questão, Obrigado. nós falamos aqui sobre essa questão da diferença que nós vemos entre o alinhamento federal, municipal e estadual para as diretrizes nessa hora. A população está percebendo isso, que falta um alinhamento. Isso também dificulta o controle? Claro, a nossa Constituição, ela prevê, né, tanto em relação aos poderes da República, né, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário, que eles sejam independentes, mas que eles atuem em harmonia. E assim também deve se dar numa federação, né? A União, os estados, os municípios, o Distrito Federal são autônomos, mas eles precisam atuar de forma convergente, né? A Constituição é uma só, o país é um todo. Né? Os cidadãos estão hermanados pela brasilidade, pela nacionalidade comum. Então, toda vez que há uma discrepância grave entre os agentes representantes da população, claro que nós vivemos numa democracia, diferentes visões fazem parte, né, do processo democrático.
O que dificulta é quando nós percebemos que há liderança que não quer buscar o consenso, que não quer buscar a convergência, ainda que não seja possível o consenso, né? Então, um mínimo de convergência sempre deve haver, né? E os líderes democráticos, eles costumam atuar neste sentido, né? De buscar aquilo que une, aquilo que é o necessário, qual é o mínimo, né, denominador comum que se possa estabelecer para que se tenha um norte a ser atingido, né? Nós vemos o exemplo na nossa área do controle interno em que existe essa convergência, né? O CONASSE, ele trabalha sempre realçando aqueles sentidos de ação que são tecnicamente os mais recomendáveis, né? Então, a ideia da base científica está presente, né, dentro da atuação do CONASSE. Nós não podemos ignorar a ciência, nós precisamos valorizá-la, nós precisamos aprender, né, com os erros do passado para não mais repeti-los. Então, a base científica ela é fundamental, né, para o agir humano. E a identificação das melhores práticas, daquilo que está dando certo pelo mundo. É isso que o CONASSE tem feito. E veja, quem acompanha essa área, o quanto ela tem se desenvolvido, o quanto ela tem avançado com base nesses pilares robustos a lhe conferirem sustentação, né? Base científica, busca da convergência, identificação das boas práticas, abertura para diálogo entre todos os envolvidos, né, de forma séria, de forma não ideologizada, de forma não partidarizada, né? Então, eu acho que o CONASSE é uma referência positiva para esse momento tão conturbado, tão preocupante, né, do nosso país, para que haja esse chamado, né, a todos os agentes que estão envolvidos no enfrentamento da crise, para que busquem a convergência, para que valorizem as bases científicas, as melhores práticas, para que haja um intercâmbio entre o que está acontecendo em todo o mundo, né? É isso que nós estamos fazendo. Hoje mesmo, né, enquanto CONASSE, houve essa participação num evento internacional promovido pela PENPAL e a COP, né, patrocinado pelo Banco Mundial, em que nós pudemos hoje de manhã discutir o enfrentamento da pandemia e conhecer as iniciativas que estão ocorrendo hoje na Holanda, na África do Sul, na Ucrânia e na Inglaterra, né? Então, nós vimos como que o controle interno desses países, cada um está enfrentando a pandemia. Quais são os desafios, quais são as possibilidades, né? Aonde que está dando mais certo, quais são as fórmulas que estão sendo utilizadas. E agora vamos compartilhar isso aqui no nosso país com todos os controladores do Brasil, né? Então, que essa boa prática do controle interno brasileiro sirva também de referência positiva para os outros setores do nosso país lidarem, né, com esta crise de forma transparente, de forma participativa, né, de maneira consequente e com consistência, né, com base científica, com aprendizado, com valorização das boas práticas. E aí a gente percebe que isso não é utopia, né? É possível, já está sendo feito, e é também uma forma da gente acreditar que vamos sair dessa situação mais fortes. Exato. Nós temos referenciais muito construtivos que estão sendo partilhados. Eu falei do CONASSE, em que nós temos, né, esse conjunto de instituições públicas que são as controladorias, né, a Controladoria Geral da União, as controladorias estaduais e das capitais, que estão irmanadas, né, no CONASSE, mas também há toda uma articulação da sociedade civil. Além do fato de que hoje o cidadão ele se manifesta mais pelas redes sociais, ele acaba se envolvendo, talvez até um pouco mais, né, com a dinâmica coletiva, mas há, então, sugestões e referenciais que estão sendo partilhados. Para mencionar apenas um deles, que é muito relevante, eu quero lembrar do trabalho que a Transparência Internacional tem feito, né, oferecendo aos gestores públicos referenciais práticos, né, um guia para garantir a transparência no enfrentamento da crise,
Nós temos hoje no nosso país uma lei que disciplina este assunto, o combate à pandemia, né, que é a Lei 13.979, agora de 2020, que prevê expressamente a necessidade de que todos os gestores deem publicidade, colocando na internet, em portal de transparência, os gastos com o enfrentamento da pandemia. Né? Se há necessidade de fazer um contrato emergencial, é preciso colocar imediatamente. Veja, a lei aprovada esse ano, ela fala imediatamente. Essas informações têm que ser colocadas na internet, no portal da transparência. Quanto está sendo gasto, com qual finalidade, pagando-se a qual empresa, com que prazo, né, e em que condições. Então, essas informações básicas de contratação pública, elas precisam estar na internet. Né? É uma exigência da lei, não é só um clamor da sociedade, né, uma expectativa de quem acompanha as contas públicas, não, é uma necessidade, é um cumprimento da legislação que se faz de forma obrigatória, porque os representantes do povo plasmaram a norma nesses termos, né? Então ela precisa ser cumprida. Para isso, as controladorias podem colaborar muito com os gestores, né, para colocar no ar essas informações nos portais da transparência, de forma muito clara, né, muito objetiva, muito facilmente acessível, e garantir com isso também um fator de prevenção, né, buscando se evitar que essa situação emergencial possa ser utilizada para contratar por preços abusivos, para contratar pessoas interessadas em função de vínculos da esfera privada, né? Não é isso. Não é porque estamos em pandemia que vira um vale-tudo, que as regras republicanas vão para o lixo. Claro que não. A moralidade precisa continuar norteando as medidas da administração pública e assim também o respeito à legalidade. Por isso que eu estou falando, né, que é a exigência da nova lei de enfrentamento da pandemia, a transparência de todos os gastos relacionados com ela, até para que não se utilize da pandemia para contratações emergenciais sem licitação de itens, de produtos e de serviços que não tenham relação direta ou indireta com o enfrentamento da pandemia. Né? Então, por isso que é necessária esta ação de controle social, este acompanhamento e os instrumentos, né, para que haja esse monitoramento, eles em grande parte eles dependem, né, da atuação do controle interno, né? Por isso que para o gestor sério, consequente, é importante colocar a controladoria no comitê de gestão da crise, né? Contar com a controladoria para ampliar as informações para a população. As controladorias têm redes de ouvidorias que estão ouvindo a população todos os dias, a todos os momentos. Né? Então, saber o que as pessoas estão enfrentando de problemas é fundamental para uma administração democrática que respeita o cidadão. Né? Então, a controladoria ela deve participar desse esforço do poder público por meio das suas ouvidorias, né, ouvindo a população e esclarecendo a população. É um momento de muitas dúvidas, né, o que pode funcionar, o que não pode, isso é irregular, isso tem que estar aberto, pode estar fechado, como é que funciona, o que é essencial e o que não é. Então, todas essas informações, elas podem fluir bem para melhor informar a população por meio das ouvidorias. Para isso, a controladoria precisa estar participando desses comitês de gestão de crise. Né? Assim também as corregedorias que fazem as apurações para esclarecer situações controversas, nebulosas, né? As auditorias, priorizando agora o acompanhamento dos processos relacionados com essas emergências, acompanhando de forma concomitante, né, essas contratações, ajudando a segurança jurídica em relação a essas situações e a área de integridade e transparência. Né, diretamente, então, todas as áreas do controle interno envolvidas com o enfrentamento da pandemia. E aí, Húngaro, aqui foi muito feliz essa fala sua, porque eu ia te pedir ao final para mandar uma mensagem para o gestor. Mas já que essa mensagem já foi dada aí de forma muito clara e expressando aí toda essa questão que você traz da importância do controle,
Eu gostaria que nesse minuto final você desse uma mensagem à população. Então eu gostaria que você falasse para o povo que nos assiste, quem está desesperado, não fica desesperado porque vai passar. É exato. As situações desafiadoras, elas passam, elas podem ser aproveitadas também, né, para a revisão dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, né? É possível sempre extrair lições, ainda que dos momentos mais difíceis, né? Então, acho que essa ótica construtiva, de buscar identificar também o que possa estar necessitando de uma revisão, né, de uma alteração, é importante que tenhamos. E em relação ao cidadão que possa também estar nos acompanhando, que entenda, né, como funciona essa sistemática do controle da administração pública. Saiba que nas controladorias o cidadão encontra um aliado, né? A controladoria é uma instituição que leva para dentro, né, da gestão a visão do cidadão, né? Então isso é muito importante e o cidadão sabe, precisa saber, né, que existem canais à disposição, né? Principalmente por meio das ouvidorias. Então é possível, né, acionar a ouvidoria para tirar uma dúvida, para fazer uma pergunta, um pedido de informação, se houver algo irregular, para fazer a denúncia, né? Para fazer uma reclamação. Então, não pense que o poder público é algo inatingível, inalcançável. Não, nós vivemos em democracia, né? Os agentes públicos existem para servir ao público, são servidores públicos e estão disponíveis diversos canais, né? Por telefone, pela internet, por e-mail, por WhatsApp. Então, existem hoje muitas formas, muitos caminhos para que o cidadão possa interagir com a controladoria, ajudar, né, no esclarecimento de situações relevantes, em enfrentar também as situações indevidas que possam se apresentar, denunciando, e não podemos permitir, né, que oportunistas, que situações ilícitas prevaleçam, elas precisam ser confrontadas, mas reforçando bastante a ação preventiva, né, acreditando que quanto maior a conscientização, maior o controle pela sociedade, menores serão as oportunidades para as irregularidades, para aquelas situações de desvio de dinheiro público, né? Nós estamos vendo como é necessário, né, o esforço coletivo para enfrentar um problema que a todos atinge, né? Então, que fiquemos com esta lição, né, de que é preciso uma ação solidária, conjunta, convergente, com transparência, de forma controlada, consequente, para que possamos atingir o resultado que é do interesse de todos.